Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Esta semana vamos fazer um balanço dos primeiros 100 dias de Giorgia Meloni à frente do governo italiano com uma coligação de direita. Coligação essa que venceu confortavelmente as recentes eleições regionais no centro e norte do país. Para isso, estamos como habitualmente na redação da Sábado com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. A 100 giorni dall'insediamento del nuovo governo abbiamo deciso di fare il punto sul nostro lavoro. Ci siamo chiesti se avessimo fatto almeno una cosa utile ogni giorno. Le abbiamo raccolte tutte ed erano di più. Abbiamo deciso di raccogliere le principali perché ogni italiano possa fare il suo bilancio della nostra attività. Abbiamo raccolto le principali 100 azioni in 100 giorni. Esta eleição de Giorgia Meloni em outubro do ano passado fez soar as campainhas de alarme na Europa, levantando aqui a discussão sobre uma ascensão da extrema-direita. Ela foi classificada de eurocética, radical, demagógica e mesmo a mulher mais perigosa da Europa. 100 dias depois, um pouco mais de 100 dias depois, que já os ultrapassámos, que conclusões podemos tirar? Este era um alarme exagerado ou fundamentado? Completamente exagerado. Mas a primeira coisa a registrar é que nas sondagens mais recentes a aprovação de Meloni como Primeiro-Ministro está nos 48%. Portanto, subiu bastante também até em relação às eleições. Sim, mas as intenções de voto no Partido dos Irmãos de Itália, partido da senhora Meloni, não subiram tanto. Pelo que vi, estão à volta nos 30%. Mas de qualquer forma isto significa que ela vale mais do que o partido, que as pessoas, ou pelo menos metade do país, em Itália já é uma grande coisa, metade do país de facto aprova daquilo que está a fazer. Mas eu acho que começaste bem o programa recordando que há 100 dias, que não estamos a falar há 100 anos nem há 3 anos, estamos a falar há 3 meses, houve uma histeria coletiva na comunicação mundial, não foi só europeia, e esta senhora foi presenteada com mimos como fascista. Uma revista alemã, de facto, fez essa descrição. Cá em Portugal, eu lembro-me de vários artigos, sobretudo no Público, sobre o perigo fascista que aí vinha, etc. Isso é completamente ridículo, não é? E mostra até que ponto é que anda para aí uma loucura coletiva que se expressa muito na comunicação social. O que me parece, e era referida como a herdeira de Mussolini, etc. Estas coisas todas. O que me parece aqui interessante nos últimos 3 meses, talvez seja aquilo que ela não fez, quer dizer, considerando que até o Economist dizia que esta é a senhora que vai destruir a Itália, etc. O Economist, há uma semana ou duas, faz uma avaliação dos primeiros 100 dias e dá a mão a torcer e diz, bom, afinal de contas não foi assim tão mal, mas há aí muitos problemas no futuro. É evidente que a Itália tem um conjunto de problemas estruturais sérios que são um constrangimento na sua atuação. Isso vê-se sobretudo na elaboração do orçamento e do posicionamento sobre a União Europeia. Porém, é também necessário referir que nem a Itália os jornais a caracterizam como de extrema-direita, direita radical. A designação usualmente utilizada é centro-direita. Portanto, estamos a falar de alguém que diz coisas que não são propriamente politicamente corretas, tem feito algumas declarações sobre migração que não são exatamente mainstream, mas são crescentemente mainstream, e portanto eu não vejo aqui perigo nenhum. Acho que o facto de metade do país estar de acordo e aprovar a sua performance, acho que é muito significativo e
talvez passe a bola aqui ao João e depois talvez podemos falar sobre algumas destas coisas em concreto. Então Passando a bola já ao João? Então vamos começar pelos resultados destas eleições e explicar porque é que elas são importantes. São o primeiro teste pós-eleitoral ao fim de 90 dias de governação da coligação de extrema-direita e de centro-direita. Extrema-direita. Eu já vou definir porque é que Meloni tem de ser enquadrada na área da extrema-direita, já lá chegaremos. Estas eleições são importantes porque elas realizaram-se nas duas principais províncias italianas, ou seja, mobilizaram 1/4 dos recenseados e, tal como aconteceu na votação de setembro, registou-se uma elevadíssima abstenção, na ordem dos 60%, um pouco superior aos 60%. Estas duas regiões, a Lombardia, a mais rica de Itália, capital Milão, tradicionalmente um foco de direita, manteve uma votação forte à direita e registou-se uma debacle, uma derrocada daquilo que seriam os candidatos apoiados pela esquerda e centro-esquerda italiana. No caso do Lásio, Milão, a capital para a Lombardia, Lásio, Roma, onde tradicionalmente costuma predominar a esquerda e que há 10 anos mantinha o controle, por exemplo, da capital, houve outra vez uma derrocada da esquerda e uma votação muito forte no partido de Giorgia Meloni. Estas eleições tiveram a característica de não só terem confirmado a forte votação dos Fratelli d'Italia, de Meloni, que se tinha registado nas eleições para o Senado e para a Câmara de Deputados em setembro, mas também não houve aquilo que seria de temer para o futuro imediato da coligação, que seria uma forte quebra da Liga do Norte, que mesmo assim, na sua terra natal, na Lombardia, acabou ultrapassada pelos irmãos de Itália de Meloni, nem sequer do Força Itália de Berlusconi. Ou seja, a coligação tem pernas para andar, vai de vento em popa Giorgia Meloni, mas há este problema muito grave da abstenção que está em vez de se tornar quase crónica, uma abstenção muito elevada, sendo que estes governos regionais, e no conjunto das 20 regiões de Itália, 15 são controladas à direita, têm poderes muito significativos, sobretudo nas áreas da educação, nas áreas de segurança social e, portanto, são focos de poder muito próprios com os quais tem de negociar o poder central. A segunda característica é que a esquerda italiana e os movimentos radicais de esquerda e de extrema-esquerda estão literalmente de rastros. O principal partido de esquerda, o Partido Democrático, vai ter no final deste mês um congresso, uma convenção, o próprio termo é quase que indefinido, para tentar nomear, porque é um partido atualmente que não tem líderes, para tentar nomear uma direção que de alguma maneira consiga reverter àquilo que era uma década de glórias, quando em 2011 as coligações de esquerda conseguiram afastar Silvio Berlusconi do poder. Agora, estes 100 dias de Meloni caracterizaram-se sobretudo por um forte impasse, porque se Meloni não surpreendeu com aquilo que é a sua política externa, disso já poderemos falar um pouco mais adiante. A nível da política interna, ela não conseguiu avançar até ao momento com nenhum dos grandes elementos do seu programa eleitoral, sobretudo a nível daquilo que é o sinal que a marca à extrema-direita, que é a sua política de controle de imigração. Já lá vamos, porque esse facto é importante, porque só nos primeiros dias do ano houve um aumento enorme da chegada de migrantes aqui à Itália, e vamos falar sobre isso. Agora, essa derrocada da esquerda que estavas a dizer, essa fragmentação, também terá influência no crescimento da popularidade
de Meloni, como o Vasco estava a dizer, ronda neste momento os 48%, e também alguns fatores relacionados também com o programa dela, relacionados com a segurança, como a detenção, por exemplo, do líder da máfia de que falámos aqui recentemente? Sim, com certeza, porque estas esquerdas não apresentam alternativas nenhumas viáveis. Além disso, em muitos aspectos, as questões que levantam confundem-se com próprias agendas radicais de direita. A questão da imigração é obviamente uma questão absolutamente vital na Itália, porque a Itália sofre do influxo da migração que vem toda via Maghreb, do norte da África. E houve aqui também uma adaptação do discurso. Será que podemos falar de uma adaptação do discurso de campanha mais inflamado à realidade depois da política italiana e europeia, com a aprovação de contas, com a necessidade de obtenção dos apoios do PRR europeu para a aprovação do orçamento? Sim, ou seja, há uma adaptação sim, destes vários, da realidade claramente. ao discurso. Mas sobre a esquerda italiana, antes de ir a essa questão, sobre a esquerda italiana, vamos lá ver, a crise não é recente. Creio que a esquerda italiana está em crise desde o colapso do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, porque durante todo o período da Guerra Fria, a grande instituição que era o Partido Comunista Italiano, que era muito diferente do nosso PC, mas enfim, isso não interessa agora, mas o Partido Comunista Italiano representava um polo de alternância. Depois do fim da Guerra Fria, deixou de o fazer, ou seja, o partido implodiu e surgiu a coisa, não é? A certa altura havia esta discussão, o que é que representava o partido, o pós-comunista, a Oliveira e estas coisas todas. E depois implodiram todos, não te esqueças. Sim. Os socialistas, os democratas cristãos e por aí fora. Certo, e depois, a certa altura, o Partido Democrata, a esquerda italiana, o maior partido de esquerda italiana, pareceu ter conseguido definir o seu rumo, definiu-se como um partido clintoniano, diria assim, não é? A terceira via, Blair, estas coisas todas, mas isso, enfim, já deu o que tinha a dar. E, portanto, hoje, na realidade, não é? À semelhança de muitos outros partidos socialistas, porque isto não é só um problema de Itália, a gente vê isto na Polónia, vê isto na República Checa, na Hungria, em vários países. Quer dizer, não se nota em Portugal e Espanha, por razões diferentes, mas há um problema sério também na esquerda europeia. O que é que a esquerda europeia quer representar? Há esta tentação de woke, de ir no sentido das guerras culturais, não sei o quê, mas, quer dizer, há uma indefinição muito grande. Agora, isto para dizer o quê? Para dizer que, obviamente, neste vazio conceptual, ideológico, programático à esquerda, a direita surge com pujança e com muita pluralidade. E, portanto, não é surpreendente que haja Berlusconi, que haja Matteo, que haja os irmãos de Itália. Quer dizer, esta pluralidade é uma riqueza à direita que simplesmente deixou de existir à esquerda, o que eu acho muito interessante. Eu discordo desta designação de extrema-direita. O que eu acho é que há partidos em Itália que estão a tentar dar respostas às novas realidades. Essas respostas, obviamente, são novas porque as realidades são novas, ou seja, quando nós falamos em extrema-direita, direita radical, o que é que na prática estamos a dizer? Estamos a falar de partidos que dão respostas diferentes e, por serem diferentes, são caracterizadas como radicais. Eu acho que é neste quadro que se deve situar a discussão sobre a imigração em Itália, mas de uma forma mais geral também. Quer dizer, assistimos a isso a semana passada cá em Portugal também, mas não quero monopolizar a coisa. Mas não, porque a imigração é um tema muito importante, tanto que Meloni
não vou dizer gabou-se, mas saudou a posição no Conselho Europeu dos países se comprometerem com a defesa da fronteira externa em relação também à imigração. Mas a história da fronteira externa nós até nos estamos a esquecer. É uma realidade com que a Itália se confronta muito porque pela sua posição geográfica recebe muita gente que tenta ultrapassar o Mediterrâneo. A Itália e Malta são os dois países que levam sempre com essa pancada forte da imigração. Mas nós estamos até... E Grécia. Era aí que eu queria chegar, porque é outra ponta e nós estamos a esquecer que a União Europeia ainda tem em vigor um vergonhoso acordo com a Turquia, que foi estabelecido por forte pressão de Berlim nos tempos do governo de coligação liderado pela senhora Merkel, em que a União Europeia paga para que a Turquia fique com aqueles imigrantes que vêm das guerras infinitas da Síria, do Iraque, do Afeganistão. Esse acordo ainda está em vigor, mas é um acordo que não favorece muito a Itália, porque a Itália tem um problema sobretudo com a África subsaariana. Daí que Meloni, com a sua vertente autoritária de extrema-direita, tenha conseguido sempre avançar dentro de uma lógica absolutamente securitária que tem duas vertentes. É discutível. Não são apresentadas alternativas a esta política defendida por Giorgia Meloni à esquerda. Sublinhe-se isso desde já. Não reconhecimento de nacionalidade italiana para todo e qualquer nascido filho de imigrantes que não estejam em situação legal no território italiano e, a prazo, nenhum tipo de imigrante até. Repare-se que este problema não é exclusivo da Itália, porque esta semana, finalmente, alguma imprensa da Europa Ocidental reparou num fenómeno que na Argentina já se vinha a falar há algumas semanas, que é a presença cada vez maior de grávidas russas que aterram em Buenos Aires para terem lá os seus filhos, porque há reconhecimento da dupla nacionalidade e ao fim de 2 anos de residência é relativamente fácil obter-se um direito de residência permanente na Argentina. Portanto, esta é uma vertente da política da coligação de Meloni. A outra vertente é o pôr em causa aquilo que são princípios essenciais do direito humanitário, como o dar abrigo aos navios que recolhem migrantes que são salvos no mar Mediterrâneo. Isto tem um problema gravíssimo porque, a partir, todos sabemos, há testemunhos mais do que suficientes, e isso é reconhecido de uma forma quase que universal pelos governos europeus, que ao salvar-se esses imigrantes está-se a alimentar uma própria cadeia de imigração clandestina. Mas a solução não é os deixar morrer afogados. Portanto, e quem promove a imigração clandestina joga precisamente com isto, como eles não os podem deixar morrer afogados, vamos usar perfeitamente este esquema. A resposta de Meloni a este problema é não permitir que aportem à Itália navios de organizações não governamentais que recolhem esses migrantes no alto mar. Isso criou a primeira grande crise diplomática numa relação que está a ser muito má com a França, precisamente quando ao recusar que um desses navios aportasse portos italianos, o navio acabou por ter de se dirigir para o porto francês de Toulon. Quer relacionar isso que tu disseste com uma outra situação, e já vamos também à relação entre Itália e França. E o Vasco também quer dizer qualquer coisa, mas isto é importante, porque uma das políticas de Meloni tem defendido não só, tem defendido como um combate à imigração ilegal, a fixação das populações nos seus países de origem. E isso enquadra-se numa ambição que ela tem expressado de tornar o sul de Itália como uma espécie de hub energético para a Europa. E esse projeto, que engloba também a assinatura que foi no mês passado, daquele que é o maior investimento estrangeiro na Líbia, foi um acordo entre a Eni e a empresa estatal líbia para a produção de gás natural, que reduz assim a dependência energética em relação à Rússia, como vamos ouvir agora. Noi che abbiamo come obiettivo trasformare l'Italia nella porta dell'energia per tutta l'Europa, ci siamo messi a dialogare con l'Algeria,
ci siamo messi a dialogare con la Libia, ci siamo messi a dialogare con la Tunisia, ci siamo messi a parlare con buona parte dell'Africa del Nord. Perché? Perché portando sviluppo energetico in quelle nazioni si garantisce quel diritto che Giovanni Paolo II definiva il diritto a non emigrare. La soluzione non è spostare milioni di africani dall'Africa all'Italia. La soluzione è capire come si possa aiutare quelle nazioni e come si possa creare un filo che è anche il nostro. Bom, neste som que acabamos de ouvir, Meloni descreve a sua visão de como a Itália pode voltar a estar neste centro da política europeia através da definição de uma política de diálogo energético com o Maghreb que ajude os países do norte da África a desenvolver-se para fixar as populações. Ela também foi recentemente à Argélia para consolidar o acordo que tinha sido assinado pelo governo de Mário Draghi. Isto aparentemente faz todo o sentido, mas é concretizável? Desculpa, é uma continuidade. Uma continuidade em relação ao acordo ao governo de Draghi. Estes acordos que foram agora assinados por Meloni, portanto, isto é no uma fundo, continuidade. O que ela diz é se os países se desenvolverem o suficiente, as populações não precisam de emigrar para ter melhores condições de vida. Queria recuar um bocadinho atrás, se não te importas. O primeiro é que quer dizer, esta discussão sobre migração, imigrantes, tudo isto se tornou um bocadinho caricato em certo sentido, porque quando se ouve algo que não se gosta é automaticamente fascista, racista, não sei o quê. Vamos lá destrinçar as coisas, não é? Há uma coisa que são refugiados, que é pessoas que fogem de palcos de guerra, etc., etc., que têm o direito a asilo, a proteção, no primeiro ponto de contacto, não é? E, portanto, alguém que está a fugir da Síria e entra para a Turquia, é na Turquia que é acolhida, não é depois na Grécia, ou na Alemanha, ou na Polónia. Portanto, isso obedece ao direito internacional. Acho que ninguém questiona que se deve ter esse tipo de política em relação a refugiados, é uma questão humanitária. Uma coisa diferente são as migrações económicas, os migrantes económicos, que é isso que temos em Itália e é isso que também temos em Portugal. Vamos lá ver, vamos ser muito, muito claros sobre isto. Eu não censuro pessoas que abandonam os seus países à procura de uma vida melhor. Mas, e o mas aqui é muito relevante, os países de acolhimento não podem ser obrigados a acolher pessoas que querem uma vida melhor. Não é esse, quer dizer, isso não existe, porque nós em Portugal somos 10 milhões, se temos uma política tipo fronteiras abertas, venham todos, quer dizer, bilhões, milhares de milhões de pessoas seguramente chegam cá. E o país não tem capacidade de absorção, etc, etc. Portanto, não me choca nada esta ideia de que o país precisa de imigrantes, o que é verdade, mas essa seleção da imigração tem de ser feita de acordo com as necessidades do desenvolvimento do país. Não é quem quer venha. Não é assim, isto não existe. Quer dizer, isto é um absurdo. Desculpa, aliás, há consenso sobre isso. Não sei se há consenso sobre isso. Em relação ao princípio. É este princípio que ele disse. Há consenso. Qual? É este princípio que há uma distinção clara entre o migrante não, eu sei. Há consenso sobre isso. Devia haver, mas se as coisas que eu vi na última semana não apontam esse consenso, apontam mais para um discurso que quem quer vir para Portugal, que venha, nós que também já fomos imigrantes, etc. Isto é perfeitamente demagógico, João. Com certeza que é. Minha opinião. Pode-se dizer até que é estúpido e imbecil. Pronto, é isso porque é. Mas parece-me que é, a partir desta distinção, que é necessário analisar a política de imigração de Meloni. O que é que Meloni está a dizer? Está a dizer que Itália não deve ser obrigada a acolher estes navios cheios de jovens homens,
Portanto, não há mulheres, estão jovens de 17, 20, 30 anos, quer dizer, ok. Mas o que ela está a dizer é que o país não deve ser obrigado a acolher estas pessoas porque há um conjunto de organizações não governamentais a organizar, não é, estes navios, estas vindas para a Europa, as chamadas organizações humanitárias, etc. Desculpa, não é isso. E, portanto, não é isso. E, não portanto, são as organizações. Desculpa, aqui tenho mesmo de te interromper. Okay. É que tu estás a dizer que são as organizações não governamentais que organizam essa migração. Acho que te equivocaste. Querias dizer que facilitam porque recolhem no Mar Alto, mas é diferente. Pronto, quem organiza são redes criminosas. Ok, isso ainda é pior, na prática. Mas as ONGs, talvez organizem, seja assim, mas as ONGs de facto promovem esse tráfico porque têm esta postura. No fundo existem relatos até de redes criminosas que já não tentam levar os imigrantes até à Europa, simplesmente sabem que vão estar em determinados pontos do mar, barcos que os vão recolher. Até já levam combustível não para atravessar o mar Mediterrâneo, mas apenas para chegar a um determinado ponto. Exatamente. Agora, o que é que provocou a crise diplomática com a França? Não é? A Meloni disse uma coisa muito simples: não aceito, e portanto obrigou o navio em questão a ir para a França, para um porto francês. Macron ficou muito irritado com isto. E porque um porto francês? Porque a organização que estava a promover, a ONG que estava a promover, ou que fez essa recolha, era francesa, etc. Isto parece-me perfeitamente razoável que um país diga, bom, não acolho, nestes termos, migrantes económicos, não estamos a falar de refugiados, e portanto vão para a França. E acrescenta uma coisa que eu acho que é absolutamente correto e vai ao encontro daquilo que estavas a dizer sobre a energia. Em relação à França, Meloni disse o seguinte, a propósito do Burkina Faso, que a França tem uma relação neocolonial com muitos destes países e, portanto, o que a França devia estar a fazer era promover o desenvolvimento de modo a fixar as pessoas no país, nesses mesmos países do Maghreb, da África. Isto é correto. Ou alguém pensa que a solução para isto, para este problema da migração económica, não é a fixação das pessoas nos seus... Sim, isso vai ao encontro de todas aquelas políticas tradicionais de cooperação para o desenvolvimento. Certo, exato. Portanto, qual é aqui o fascismo, o racismo? Quer dizer, qual é a novidade nesta política de Meloni? Porque é que isto está a provocar? É um problema, Vasco. Estamos a falar de uma outra obrigação universal humanitária que as redes criminosas manipulam e se aproveitam, que é a obrigação que tu tens de prover o salvamento de vítimas de naufrágio em alto mar. Isto não é claramente... Vasco, desculpa! Estas pessoas estão a naufragar e vão... organizado. Vasco, é um processo organizado. As redes criminosas de migração manipulam isso, mas tu tens a obrigação de... É uma obrigação universal. Posso colocar uma questão simples? Vasco, não só uma questão, João. É uma obrigação universal. Alguém está-se a afogar, tu tens de salvar. Ponto final. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Quando é que paras de acolher este tráfico humano? Quando chegares a 1 milhão, aos 6 milhões, aos 50 milhões, aos 200 milhões... Não, mas são questões diferentes, não é? Estamos a falar da mesma coisa. Vou moderar aqui, estavam os dois a dizer a mesma coisa, não é? Porque, obviamente, que o que estás a dizer faz sentido, não é? Não pode haver essa migração infinita, mas existe os Estados estão a andar atrás dos traficantes, é uma coisa fantástica. Mas depois existe esta obrigação, obviamente, de salvamento quando estão vidas humanas em risco. Ou seja, os redes de tráfico aproveitam-se justamente dessa... Mas porque é que a Itália deve apanhá-los todos? Que na prática... Vasco, porque a União Europeia não conseguiu nunca articular até agora uma política conjunta, porque é excepcionalmente difícil e porque isto se arrasta há imensos anos. Aquilo que Meloni até... Mas para, João, o que o Vasco também está a dizer não é que não se devem apanhar as pessoas. Devem-se apanhar as pessoas e está a defender a liberdade da Itália de não as querer aceitar. Com certeza, o problema é...
Há duas políticas que segue a União Europeia e que não se revelam eficazes. Uma é as campanhas de apoio e ajuda ao desenvolvimento da África subsaariana para fixar estancar essa migração económica. Os resultados são mingos, quase nada, e o crescimento demográfico, a desordem política desses países, a má situação económica apenas levam a esperar um aumento da migração. Como o Vasco já referiu, e tem toda a razão, quem migra, quem tenta jogar a sorte são os elementos mais ativos dessas sociedades e aqueles que têm hipóteses de vir a fixar-se, de onde que essa migração clandestina seja essencialmente masculina e relativamente jovem, e em alguns casos mesmo muito jovem. Isso é um problema. O outro problema que tem a União Europeia é o combate às redes criminosas que são muito ativas, quer no lançamento desses imigrantes a mar alto, quer depois na sua recolha e exploração nos próprios países europeus. Esse combate é excepcionalmente difícil, sobretudo em países que estão em situação de total desordem política e guerra civil, como é o caso da Líbia, estão em processos de contestação política e outra desordem, como é o caso da Tunísia, ou que utilizam frequentemente a migração como um ato de chantagem política, que é o caso de Marrocos, sobretudo na sua relação com a Espanha. Isto é uma questão. São políticas europeias que não estão a falhar. Em relação àquilo que é a política global da União Europeia, ela nunca foi coerente, porque, obviamente, que aqueles países que são mais atingidos, a Grécia, quando recebe os imigrantes que a Turquia deixa propositadamente até passar, em alguns casos. Muitas vezes em forma de pressão. Exatamente, como forma de pressão. A Espanha, quando tem as rotas das chamadas pateras e há aquela influência nos conflitos com Marrocos. A Itália e a Malta, quando recebem a primeira grande vaga, depois ainda temos migrações a leste, mas agora com a questão da guerra na Ucrânia, o estatuto aí é diferente. A questão que a União Europeia não consegue resolver é como repartir o acolhimento destes imigrantes. Aí eu penso, quer o Vasco, estamos de acordo. E é nisso que Meloni joga, e é isso que é o grande fator de perturbação nas relações. E daqui acho que podemos saltar para outro assunto, mas acaba Vasco. Desculpa. O Vasco queria dizer qualquer coisa. Só uma coisa, eu não diria que é aí que Meloni joga. Eu diria que há um problema, a população italiana sente que há um problema, e eis um governo que está a tentar encontrar uma solução, considerando que tudo isto que tu disseste, não é? Sobre as práticas europeias, falharam. E, portanto, na prática, o que ela está a dizer é que essas pessoas deveriam ser tratadas na Líbia. Pontos de organização e de processamento na Líbia. Isso parece-me correto. Agora, esta inoperância da União Europeia, toda esta opinião europeia faz com que depois haja estas redes a aproveitarem-se, as pessoas a afogarem-se, e depois, com certeza que quando é um caso desses, quando as pessoas estão a afogar, ninguém advoga a não salvá-las. O que se está a dizer é que estes navios organizados por estas organizações, patrocinados, whatever, quer dizer, não pode ser só a Itália a receber as pessoas, não é? E a perspectiva, a atitude de Macron é muito indicativa de quem diz sim, somos muito plurais, muito liberais, queremos imigração, mas depois na prática transfere o ónus dessa política, dessa realidade para outros. Para além, agora vamos aqui avançar, para além da imigração, existe um outro fator de tensão nas relações entre Itália e França. Meloni criticou abertamente o encontro que Macron teve com Zelensky e Olaf Scholz no Eliseu antes da recente Cimeira Europeia. Isto é um sinal de que Meloni, passados estes 100 dias, ainda tem alguma dificuldade em assumir um papel importante para a Itália, porque, como tempo de comparação, o ano passado o Mário Draghi foi de comboio com Macron e Olaf Scholz a visitar Zelensky em Kiev, demonstrando esta unidade no apoio à Ucrânia. Isto
é indicador de algo, ou seja, da forma como os outros líderes europeus ainda olham para Meloni? Com o caso de Macron é mais complicado, porque Macron não só tem de honrar aquilo que é um pacto de cooperação que é, na prática, copiado daquilo que é o pacto de cooperação entre Paris e Berlim, que foi assinado em 2021, é o chamado Pacto do Quirinal, como Macron tem um problema interno que se chama Marine Le Pen. Marine Le Pen é a Meloni política francesa. de Meloni. Um dia, muito provavelmente, ela ou ganha uma eleição presidencial ou estará em condições de formar governo. O sistema eleitoral francês é que é totalmente distinto do italiano e exclui, de momento, essa possibilidade. Portanto, isto é o primeiro problema no relacionamento de Macron. Para além de não podermos esquecer que, apesar de haver projetos de cooperação militar, sobretudo na área de desenvolvimento de novos meios, sobretudo na área de blindados e de meios aéreos, entre a França e a Itália, tudo isto já vinha atrás. Nós estamos a falar de 90 dias, 100 dias de Meloni. Um pouco mais. É quase, ainda não teve tempo de deixar uma marca e tem problemas internos da coligação muito, muito complicados. Isto dificulta muito a relação com a França e há uma competição sobre aquilo que é a visão estratégica na relação com a própria Rússia. É que Meloni, por estranho que pareça, ela vem de uma tradição de fascismo e pós-fascismo italiano que sempre privilegiou uma relação muito pragmática com a Rússia, entendida como Rússia, e com a União Soviética. Ela, ao contrário dessa tradição que persiste em alguns setores da direita e da extrema-direita italiana, ela marcou mesmo uma linha que a separa claramente, por exemplo, de Berlusconi, em defender um alinhamento com o regime ucraniano na luta contra uma guerra de agressão por parte da Rússia. A relação da França com a Rússia de Putin é diferente. Há uma tentativa de vir a acomodar já o interesse futuro de uma guerra que se pensa que não será possível ganhar nos termos que Zelensky pretende até agora. E isto é o que está por debaixo, digamos assim, desta tensão permanente entre os dois lados. E depois nós temos tendência a esquecer, mas visto de fora, potências na Europa só existem duas. O Reino Unido e a França, porque têm armas nucleares. O resto são potências económicas, são potências regionais, com uma grande importância, como é o caso da Itália para os Balcãs, mas não são potências a sério, não têm armas nucleares. Quer dizer, acrescentar alguma coisa, Vasco, tendo em conta também as recentes declarações de Berlusconi sobre Putin e Zelensky? Pois, eu acho que em Itália, pelo menos a tradição já não era o que era. Exatamente. Eu acho, sobre Macron, primeiro sobre Macron. Quer dizer, Macron tem dito praticamente tudo e o seu contrário no último ano. Portanto, é difícil saber o que é que ele vai dizer amanhã ou na realidade. Quer dizer, a política externa francesa em relação à Rússia é uma coisa absolutamente incoerente. Eu, por acaso, até acho que Macron, há uns meses atrás, tinha alguma razão quando dizia que era necessário não isolar a Rússia, tentar ter um relacionamento normalizado com a Rússia. Eu acho que isso é importante pela razão que o João acabou de referir. Quer dizer, a Rússia é uma potência nuclear, é uma potência que tem uma influência significativa na Europa e, portanto, não podemos pensar que jamais teremos de nos relacionar de uma forma normal, de uma forma civilizada com a Rússia. Agora, isto não significa que possamos criticar a invasão ou que possamos apelar a uma paz equilibrada. Não é bem o espírito dos tempos e não é isso que as pessoas estão a fazer. Mas o que eu acho aqui muito interessante é que Meloni, na prática, rompeu com esta obsessão que alguns
e não é só em Itália, que alguns partidos de direita têm com a Rússia, com o Estado etnonacional russo e estas coisas todas, não é? Portanto, a Rússia, que é o berço de facto, o garante da civilização ocidental, etc., que é basicamente a posição da Liga Norte. No que diz respeito ao Berlusconi, é uma questão de negócios e amizade pessoal, porque acho que Berlusconi não tem, de facto, grande coisa na cabeça, mas estes partidos exercem esta pressão que o João referiu dentro da coligação. Eu acho muito interessante que Meloni se tenha comprometido com a Aliança Atlântica. Quer dizer, o que é que explica esta posição em relação a Zelensky? Simples, a Aliança Atlântica e o facto que a NATO garante a estabilidade e a segurança europeia. E, portanto, isto é, a meu ver, um avanço, um passo em frente muito significativo e muito importante, sem embarcar nestas ilusões sobre a Rússia, o que é que o etnonacionalismo russo significa para a Europa. E há um aspecto rapidamente, só para passarmos às sugestões. Que é aquilo que ela pretende sublinhar como a centralidade da Itália como potência mediterrânica. Uma longa tradição da diplomacia em que ela joga não só com a questão política de Itália como potência militar e demográfica, se quisermos, mas também a Itália como a tal ponte para o desenvolvimento da sua própria indústria petrolífera e os interesses que tem por todo o Mediterrâneo. Queres passar já às sugestões, João? Quero precisamente para lembrar estas coisas de fascismos, fanatismos e por aí fora, a questão da rinocerite. Há a possibilidade de se ver no início do próximo mês, no dia 4 e no dia 5, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, mais uma encenação que é feita pela Sul de uma das grandes peças do teatro contemporâneo, o Rinoceronte, de Eugênio Ionesco. A peça estreou em Düsseldorf em 1959 e foi como com um lavar da alma do próprio Eugênio Ionesco. Ele nasceu na Roménia, como grande parte da intelectualidade romena do seu tempo, foi um simpatizante das alas mais radicais do fascismo. Depois foi para Paris antes da guerra e tornou-se num combatente denudado de tudo o que sejam fanatismos e tentativas totalitárias. E o que é o seu Rinoceronte, esta grande peça de teatro que é um clássico? É como qualquer cidade se pode de repente ser apanhada por uma epidemia que transforma toda a gente na vontade de se tornar rinocerontes, tirando uma única exceção, que era o indivíduo que aparentemente era o louco e o alienado da terra. É uma grande peça de teatro que vale sempre a pena ver. Há muitas encenações desta peça. Infelizmente estive a ver, de momento não há no mercado as traduções tradicionais portuguesas desta peça do Ionesco, o Rinoceronte. Muito bem. Há versões um bocadinho mais, digamos, plebeias do tema. Claro. O Day of the Triffids, não é? Aquele fantástico filme. E depois há uma coisa que eu particularmente acho, que é um episódio do Twilight Zone, da Quinta Dimensão, do Rod Serling, onde, de facto, também estes temas estão muito presentes. Portanto, subscrevo inteiramente isto que o João acabou de dizer. A peça é de facto fantástica, mas eu trago aqui uma coisa um bocadinho mais chata, mais aborrecida, que é um livro chamado O que é o Populismo, do Jan Werner Müller, que foi traduzido para português há 2 ou 3 anos atrás, 4 talvez, que é um ensaio muito curto sobre o populismo. Eu penso que, pelo aquilo que eu vi nas últimas semanas sobre imigração, populismo, fascismo, racismo, estas coisas todas, que não era inconveniente um conjunto de pessoas que falam de acordo com as emoções, querem todos ser, enfim, por isso é que a peça acho que é pertinente, querem todos ser rinocerontes, não é? Que voltassem alguns destes livros
sobre estes fenómenos políticos e o que é o populismo mais uma vez, é muito curto, mas muito interessante, muito incisivo. Um autor, o Jan Werner Müller, que eu próprio entrevistei aqui para a Sábado, a propósito justamente desse livro aqui Tinha uma há uns vaga anos. ideia. E o Conselho de Segurança desta semana termina por aqui. Nas bancas está já a última edição da Sábado, com um tema de capa onde explicamos os segredos para lidar com os vários tipos de ansiedade. Como habitualmente, pode ouvir-nos no site da Sábado e nas plataformas habituais do Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Até para a semana. Conselho de Segurança.